Bem-vindos ao programa Show Ansiedade. Aqui você descobre como enfrentar e superar a ansiedade enquanto a gente aborda os seus dilemas, a melhor forma de lidar com os transtornos ansiosos e como que você pode fazer disso a melhor forma possível na sua vida. Então, estamos ao vivo. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e comunidade. E aqui nesse perfil e nos outros perfis, a gente aborda a temática da ansiedade. Eu ensino pessoas comuns a diminuir os sintomas da ansiedade de sua vida de forma mais natural possível, em até 6 semanas. O tema do episódio de hoje é justamente 3 sintomas da ansiedade que te impedem de ser feliz e você não sabe. Então são sintomas aí que você deve prestar atenção. Você que é uma pessoa que sofre com ansiedade, sofre com sintomas ansiosos, tem que ficar muito atento, muito atenta, porque se a gente não cuida disso, se a gente não presta atenção nisso, a gente pode acabar sofrendo e ter problemas na nossa vida, certo? Então, antes de entrar a fundo nesses sintomas em específico, gostaria de falar uma coisa para vocês a respeito de algo que eu escuto bastante das pessoas, que é: eu não preciso me tratar, Fabrício. Ansiedade é uma coisa normal. Ansiedade todo mundo tem. E essa pessoa tá certa. Olha que louco, né? Essa pessoa tá certa. Mas calma, que eu vou explicar o porquê, apesar de ela estar certa, essa afirmação a fundo não está e não se encaixa para todas as pessoas. Porque a ansiedade, como algo evolutivo, como uma sensação que nós temos ali de vez em quando para nos alertar, para evitar que a gente tome decisões erradas, tá tudo bem. As pessoas conseguem conviver, na verdade, a gente tem que ter, nós temos que ter isso. No entanto, quando essa sensação, esses sintomas de ansiedade, eles se tornam muito presentes, eles se tornam muito constantes e eles passam de alguma forma a atrapalhar a sua vida, daí não. Aí não é a mesma coisa, tá? E geralmente quem me fala isso não é a pessoa que tem os sintomas, não é nem sintomas, não é a pessoa que tem ansiedade normal. É uma pessoa que ela apresenta sintomas ansiosos aprofundados e constantes. Então, esses casos, eles precisam de alguma forma ser abordados, tá certo? Porque, igual eu falei, embora a ansiedade em menor grau possa ser considerado uma emoção normal e adaptativa em determinadas situações, quando a gente lida com circunstâncias de perigo, quando a gente lida com desafios, não é o padrão, tá certo? Não é o padrão. Porque se intensa e constante, ela interfere nas nossas atividades diárias, ela interfere nas coisas que a gente faz, tá? Então vamos prestar muito atenção nisso, porque não é de hoje que a ciência, que estudos científicos, eles mostram que transtorno de ansiedade não tratado pode ter impactos negativos na nossa qualidade de vida, entendeu? E eles levam a problemas. Levam a problemas como insônia, levam a problemas como sedentarismo, trazem prejuízos à saúde física, dificuldades nos relacionamentos, tudo isso decorrente de um quadro ansioso, tá certo? Então não vamos simplesmente deixar de lado, fingir que não existe, ou que isso não é algo com o qual a gente não deva se preocupar, porque a gente tem que se preocupar sim, tá certo? E, Fabrício, qual que seria então uma abordagem adequada, um tratamento adequado se eu percebo que eu estou tendo sintomas ansiosos, se eu percebo que eu estou tendo problema com isso, se isso se torna uma constante na minha vida? Bom, primeiro de tudo, informação. Eu acho que uma pessoa bem informada, uma pessoa que ela entende o que ela está tendo, que ela sabe o que está acontecendo com o organismo dela, que ela sabe, pô, eu estou tendo sintomas ansiosos, eu estou tendo uma crise de ansiedade, ela passa a ter um poder sobre aquilo, ela passa a ter um domínio maior sobre aquilo. Então, você já está fazendo isso escutando esse programa, assistindo essa live, independente se você está aqui ao vivo ou escutando gravado, assistindo gravado, porque aqui eu vou trazer essas informações, ok? E só para comprovar tudo isso que eu estou falando, eu não tirei da minha cabeça. Quem fala isso é a Sociedade Americana de Psicologia dos Estados Unidos. Quem fala isso é o Instituto Nacional de Saúde Mental, tá certo? Então são entidades que só mexem com isso. Então, essas entidades, esses órgãos da saúde, eles embasam o quadro de ansiedade como algo que precisa ser abordado, como algo que a gente não pode simplesmente postergar, retardar, deixar de lado, porque isso traz danos à nossa saúde emocional, à nossa saúde física, entendeu? Então, continuem, sim, caso vocês percebam que esses sintomas existem em suas vidas, continuem sim a buscar formas de melhorar, tá certo? Falando em sintomas,
Vamos para o primeiro, porque aqui eu vou abordar especificamente 3 sintomas. Mas o primeiro deles que eu quero trazer para vocês é justamente um que todo mundo tem em maior ou menor grau. Mas quando nós temos um indivíduo que é ansioso, esse sintoma ele pode trazer muitos danos, que é a preocupação. A preocupação em excesso, a preocupação excessiva. E qual é o problema desse sintoma? Como que a gente pode definir esse sintoma? Qual que é o ponto? Entendeu? Qual que é o ponto que eu sei que eu tô normal, que eu sei que eu sou uma pessoa preocupada, que eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, que eu tô preocupando em excesso com todas as coisas. Como que eu sei isso? É uma coisa subjetiva, tá bom? Mas mesmo sendo uma coisa subjetiva, você pode se avaliar. Por quê? Nós convivemos com pessoas. Nós convivemos com nossos parceiros, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas do trabalho, da escola, se você estuda, da faculdade, entendeu? Então, se você percebe que diversas vezes as pessoas falam, fulano, você se preocupa demais. Nossa, você está muito preocupado. Dá uma acalmada, entendeu? Perceba essa percepção alheia, né? Porque é um terceiro olhando para sua vida. Às vezes, uma ou outra pessoa fala isso, tranquilo. Tem pessoa que só enche o saco mesmo. Mas quando são pessoas que são queridas por você, são pessoas que você se importa, quando são seus familiares, e eles falam que de fato você está muito preocupado, você tem que se atentar a esse sintoma, entendeu? Você tem que se atentar, porque, não é o Zé da esquina que está falando, entendeu? É alguém dentro da minha vida que me diz, olha, você está se preocupando demais. Olha, suas preocupações estão em excesso. Olha, isso está afetando a sua vida. Então, a partir desse momento, é importante nós darmos um pouco de benefício da dúvida, entendeu? É importante a gente olhar para nossa própria vida e pensar, cara, será que eu estou me preocupando demais mesmo? As preocupações que eu tenho, elas são reais? São ou não são? Porque quando você coloca isso em voga de maneira racional e não só, eu estou pensando aqui na minha cabeça. Não, olha para a realidade como ela é. Faz sentido eu me preocupar com todas essas coisas ou são coisas que estão só dentro do meu peito, dentro da minha cabeça? Porque se essa for a questão, então esse é um quadro ansioso. Isso é um transtorno ansioso, porque pessoas normais se preocupam com coisas normais, com coisas da vida, entendeu? Quando eu falo pessoas normais, gente, é só um modo genérico de expressar, certo? A questão patológica não difere aqui, tudo bem? Então, você estar preocupado em excesso denota que você precisa abordar isso, de uma forma ou de outra. Não importa se, eu vou no médico, eu vou no psicólogo, eu vou seguir as coisas aqui que o Fabrício está falando, eu vou entender melhor isso. Você precisa, você não pode deixar quieto. Isso você não pode fazer. Entendeu? Porque se você deixa quieto, é aquele efeito bola de neve, tá certo? Aquelas coisas vão acumulando, o tempo vai passando e você não faz nada a respeito. E quando você vê, você tem uma crise. Quando você vê, você surta. Você não aguenta o fardo, tá? Tudo porque lá atrás, quando estava mais tranquilo, estava menos difícil, você não quis lidar. Ou então você falou, não, tanto faz. Entendeu? Então, quando eu falo de preocupação excessiva, ele é um sintoma assim que, cara, batata, a pessoa ansiosa tem. As pessoas que têm transtorno de ansiedade, as pessoas que acabam tendo crise de ansiedade, as pessoas que sofrem com isso na vida, elas preocupam em excesso. Elas preocupam com coisas que, no fundo, não são reais. E aqui eu quero diferenciar, gente, porque não é porque as coisas não são reais que o sofrimento é falso. Não, o sofrimento ele é real. O sofrimento ele é verdadeiro. Tá? Quando a gente fala aqui de quadros emocionais, todo sofrimento emocional é real. Se dói para a pessoa, tá doendo, ponto. A gente não tem que discutir isso. Aqui eu estou discutindo sobre como esses sintomas se manifestam e como eles reverberam na vida de cada um. Entendeu? Então, presta atenção. Você não está se preocupando em excesso? Isso só sussurra para você ou isso grita? Entende? Porque se está num volume alto demais aí na sua vida, pode ser um sinal de que você precisa abordar essa ansiedade, tá certo? Então, só para exemplificar melhor, preocupações excessivas. Às vezes a gente tem as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Eu cozinho a comida, eu faço as compras no mercado, eu pago as contas, eu dirijo. Agora, se cada passinho da sua vida, se cada coisinha da sua vida,
você tem uma preocupação excessiva com aquilo, pera aí, isso não tá normal, entendeu? Isso não é normal. As coisas, elas têm que ser levadas tranquilamente, como todo mundo leva a vida, ou em tese, teria que levar a vida. Só que quando você pega situações que não são tanta coisa assim, ou que não afetam tanto assim a sua vida, ou o destino da sua vida, e você coloca uma carga imensa em cima daquilo, uma preocupação imensa em cima daquilo, você pode estar ansioso, entendeu? Uma coisa, ó, um exercício prático para vocês fazerem. Uma coisinha que vocês podem aplicarem, que provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum lugar. Toda vez que você se pegar extremamente preocupada com algo, pensa em relação àquilo, aquela coisa que está te preocupando. Cara, isso vai fazer muita diferença daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Daqui a 10 anos? Entendeu? Porque quando você coloca o horizonte cronológico em perspectiva, quando você coloca o tempo em perspectiva, você consegue entender se aquilo de fato é uma preocupação que, porra, é necessária, porque senão vai dar ruim, ou se é algo que eu tô gastando energia mental demais com isso, sabe? Então aplica isso que você vai ver que muitas das coisas que você se preocupa não fazem tanto sentido assim, tá certo? Então beleza. Esse é o sintoma número um só. Esse é o sintoma número um, a preocupação excessiva. E aí, às vezes eu bato de frente com algumas pessoas que me falam, Fabrício, a vida é extremamente corrida. Eu não tenho tempo para me preocupar com essas coisas. Eu não tenho tempo para ficar olhando para sintoma de ansiedade. Eu não tenho tempo para ver se meu pensamento está acelerado, se eu estou com palpitação ou não. Gente, sendo bem sincero aqui, tempo é igual para todo mundo. É o mesmo, é o mesmo. O mesmo tempo que eu tenho, você tem. A pessoa que está trabalhando agora tem, a pessoa que está se divertindo agora tem. Tempo é igual. Óbvio. Agora a forma com que a gente distribui ele no nosso dia, as coisas que a gente faz no nosso dia, isso é que muda. Algumas pessoas têm mais tempo livre, outras nem tanto. Fato, certo? E é algo até que eu discuti na última live. E quando você tem tempo demais sobrando, o tempo de menos sobrando, são dois fatores de risco para ansiedade, tá certo? Porque se eu tenho muito tempo para gastar e eu não sei o que eu vou fazer nesse tempo todo, isso tende a me deixar ansioso. Em contraparte, se eu tenho pouquíssimo tempo e ele está todo ocupado com compromisso, com trabalho, com coisa, isso também tende a me deixar ansioso. Então, o ideal é você ter espaço que te sobra ali um pouquinho, não muito, mas que tenha ali um espacinho de folga e que você consiga cumprir as suas obrigações no tempo que está alocado para cada uma delas, tá certo? E que você também coloque lazer, coloque o seu relacionamento, coloque as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, tá certo? Não só trabalho, não só saúde, não só é a vida. A vida é um todo. A vida não é uma coisa só, não, tá, galera? A vida é um todo. Então, presta atenção em como está sendo alocado esse tempo. Mas voltando, a pessoa chega para mim e fala: minha vida é corrida, eu não tenho tempo para isso. Tudo bem. Tudo bem você não ter tempo para isso. Mas a questão é: saiba que existe um imposto a ser pago lá na frente. E é um imposto caro, certo? Quando a gente não se preocupa com as coisas, quando elas estão na forma mais branda, na forma mais tranquila de se lidar, que é no início, quando a gente percebe, quando os primeiros sinais surgem, se você não aborda logo ali, a coisa piora, a coisa deteriora. E eu vou dar um exemplo fora da saúde emocional, só para vocês entenderem. Eu sou médico, eu trabalho com muita gente que tem doenças crônicas não transmissíveis. Fabrício, o que é isso? Pressão alta, diabetes, problema no rim. E o que acontece? Boa parte dessas pessoas tem um diagnóstico. E às vezes esse diagnóstico está no início. A pressão está controladinha ali com um medicamento ou dois. O diabetes está controlado ali, ela come os docinhos dela, tá levando a vida tranquilo. Ela fala, bom, eu tô normal, eu não me sinto mal. Tô tomando a medicação aqui. Eu vou chutar o pé na jaca, né? Eu vou chutar o balde. Eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu não vou praticar atividade física, eu não vou ligar pra minha saúde, eu só vou tomar os comprimidos aqui mais ou menos, entendeu? E mais pra frente a gente conversa. O que acontece com as pessoas que têm essa atitude? Elas chegam um pouquinho depois, né? Não é muito tempo não, meses, anos depois, e elas acabam tendo que lidar com as complicações dessas doenças, entendeu? AVC, um infarto, um problema no rim que ele tem que fazer diálise, são todas consequências. Óbvio que eu não estou culpando ninguém, gente, pelo amor de Deus. Problema de saúde todo mundo tem ou vai ter em algum momento.
Eu estou falando que quando existe uma racionalidade, quando você cria uma consciência, que você que está assistindo isso, que você que está vendo isso, vai passar a entender melhor. Quando você cria uma consciência acerca da cronologia dos fatos, né, da linha do tempo, de uma patologia, de uma doença, de um sintoma, você pensa melhor. Você fala, peraí. Se o Fabrício está falando que lá na frente, se eu fizer as coisas mais ou menos, se eu não cuidar direito, eu vou ter muita complicação e eu vou me lascar. Bom, então acho que é melhor eu mexer aqui agora. É melhor eu abordar agora que a coisa tá calma. Que a coisa não está tão grave assim, que a coisa não tá tão difícil assim. E também é o que acontece com muitos pacientes que eu acompanho. Quando você tem um paciente que ele toma as medicações da forma correta, que se alimenta da forma correta, que ele faz os exames de rotina dele, que ele faz tudo bonitinho, ele tende a não ter complicação, ele leva a vida tranquilo, tá? A doença não evolui tanto. Entendeu? E a mesma coisa com ansiedade, a mesma coisa com problemas de cunho emocional. Só que assim, as pessoas acabam estando muito mais presentes para esses problemas que denotam questões orgânicas, entende? Ah, a pressão, o exame de diabetes, que elas acabam deixando de lado as questões emocionais, as questões da nossa saúde mental, da saúde emocional. Porque dificilmente, né? Dificilmente não, na verdade não existe um exame de sangue que você faz para saber se você tem ansiedade. Não existe um raio-x da sua cabeça para saber se você é uma pessoa ansiosa ou não. E aí fica mais subjetivo, né? É mais subjetivo para várias pessoas entenderem. E é por isso que eu te falo, preste atenção nos sinais e sintomas. Porque são eles que vão ditar o modus operandi dessa condição na sua vida. Se você não se atentar a isso, se você não se atentar a eles, realmente, essa questão de a vida ser corrida, não ter tempo, vai continuar sendo assim, só que lá na frente você vai pagar um preço bem mais alto. Então, para você que está aí do outro lado e pensa que, bom, a minha vida é uma correria, depois eu vejo, depois eu faço. Conselho de médico e amigo, não faça isso, tá? Porque não compensa, não compensa. O preço a ser pago mais para frente é muito pior mesmo. Você acaba tendo insônia, você acaba tendo aumento pressórico, quando a pressão sobe, você acaba tendo tensões musculares, você acaba somatizando muitas dores no seu corpo. E aí você não entende direito, né? Que é uma ansiedade. É uma ansiedade que se lá atrás eu tivesse prestado atenção, eu não estaria pagando o pato hoje. Tá bom? Então, fiquem atentos para isso. Porque quando a gente se atenta para os sinais que a nossa mente, o nosso emocional, o nosso corpo dá, a gente não precisa se preocupar depois. Tá? Desde que nós cuidemos agora, aqui no presente. Ok? Então, vamos pro segundo sintoma. Eu já falei do primeiro sintoma, que era uma preocupação excessiva. Qual que é o segundo sintoma? Que muitas vezes a pessoa que sofre de ansiedade não percebe, mas é um sintoma que te impede de ser mais feliz e você nem está sabendo. E esse segundo sintoma é o medo irracional das coisas. Medo irracional, vamos lá, vamos explicar melhor para você entender melhor o que eu quero dizer com isso. Medo irracional, basicamente, eu quero dizer que existem situações na nossa vida que a gente vai precisar enfrentar de uma forma ou de outra, mas às vezes a gente tem medo, tá bom? Às vezes a gente vai com medo mesmo, porque é preciso. Só que o medo irracional, você nunca enfrenta nada, você sempre evita tudo, você sempre deixa as coisas para depois, você vai empurrando com a barriga, vai indo, vai levando. Por quê? Porque você tá com medo, entendeu? E esse medo irracional é justamente ele que acaba sendo um impeditivo para uma qualidade de vida melhor. Porque se eu tenho medo de tudo e de todos, como é que eu vou fazer a minha vida entrar nos eixos e, quiçá, progredir? Não tem como, entende? Então, uma pessoa com um quadro ansioso, com esse sintoma de medo irracional, cara, isso suga a alma, suga a vida, de verdade. Porque você evita tudo. Porque você não progride em nada. Você tem medo. Entendeu? Então, atente-se a isso também. Ok? A mesma coisa que eu falei no primeiro sintoma vale para esse também. Né? Que quando a gente tem alguém que a gente ama e que fala, fulano, não tá evitando demais as coisas, você não tá com muito medo de tudo, não quer arriscar mais um pouco, não quer tentar algo novo, não quer ir para cá, tipo, não, a pessoa ela tá presa numa zona de conforto e é isso. Ela se tranca ali naquele quadrado e a vida dela é aquilo. Isso é perigoso, tá bom? Isso é perigoso e isso rouba muita
energia emocional, drena muita saúde sua e é duro, porque da mesma forma que eu falei sobre doenças crônicas e tudo mais, são coisas que a gente só percebe a gravidade disso quando já tá muito avançado. Quando a gente já tá velho, né, mais velho, quando a gente já deixou passar várias chances, quando nós, por exemplo, porra, várias oportunidades, várias coisas que nós deixamos de fazer, tudo por medo. Entendeu? Aí quando chega o clique, quando dá o estalo, né? Muitas vezes não dá na cabeça de algumas pessoas, mas quando de fato a gente percebe isso, é dolorido. Dolorido, porque você olha pra trás e você fala, putz, eu deixei de fazer tanta coisa por causa de um medo que não fazia sentido, que era um medo irracional. E justamente, medo irracional é sintoma ansioso. Então presta atenção se você não está tendo um medo irracional nas coisas da sua vida. Porque se você tiver, é importante que você reflita um pouco. Fala, epa, será que eu não me enquadro aqui nessas coisas que o Fabrício está falando? Será que eu não tenho que fazer uma coisa a respeito para poder lidar melhor com as minhas circunstâncias? Tá certo? Então, prestem atenção nisso, ok? Porque, novamente, ansiedade, medo, todas essas coisas, emoções, sentimentos, digamos assim, elas são necessárias e inerentes à vida. Mas, assim, num grau normal. Se você tem isso num grau exacerbado, se você tem isso com frequência, aí não. Aí não, porque isso te impede de alcançar várias coisas. Isso te impede de evoluir financeiramente, impede de evoluir em relação aos seus relacionamentos, te impede de ter bons laços familiares, bons laços sociais, convívio bom no trabalho. E você não entende, parece que tem uma parede invisível na tua frente, né? É louco isso. Já parou pra pensar nisso? Muitas das coisas que eu falo aqui não é físico, né? Eu não consigo pegar. Não consigo pegar no medo, pegar na ansiedade, pegar nessas coisas. Mas são coisas que elas têm um efeito real e concreto na sua vida. Olha o quão profundo é isso. Olha o quão profundo é você simplesmente ir levando, deixar tudo isso aqui, ó. Sabe? Como se fosse colocando vários fardinhos invisíveis nas suas costas. E aí tá doendo, né? Aí você não consegue andar direito, você não consegue fazer as coisas direito, você não percebe por quê. Porque você não tá olhando, não tá prestando atenção nos sinais e sintomas que o seu emocional tá te dando, que seu corpo tá te dando, que as pessoas ao seu redor estão te falando, ok? Então, vamos ficar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais antenado. Porque só de você refinar esse seu radar em relação a essas coisas todas que eu tô falando aqui, acredite, você vai pescar uma coisa ou outra de hoje para amanhã. De hoje para amanhã você já vai perceber, putz, Fabrício falou isso. E realmente, isso aqui existe na minha vida. E se eu não abordar isso da forma correta, se eu não fizer algo a respeito disso, vai me prejudicar ou agora, ou de forma pior em um futuro próximo. Entendeu? Então isso é muito importante, você tem que prestar muita atenção nisso. Porque, ó, não foi um, nem dois, nem três pacientes que eu vi que tiveram atitudes de não enfrentamento, de deixar quieto, de deixar para depois, e uma hora a conta chega. E essa conta, às vezes ela é muito cara pra gente pagar. E aqui eu tô sendo metafórico, tá? Não tô falando no sentido financeiro, não. Ela é muito cara pra gente pagar, a gente não consegue, ok? E a gente fica no negativo com a nossa saúde, no negativo com nossos relacionamentos, no negativo com os nossos sonhos. É uma coisa complicada de se conversar, né? Mas que a gente busca evitar quanto antes, entendeu? A gente busca evitar. Então, se você tá tendo medo irracional das coisas, se você não tá enfrentando as coisas que, pô, não são perigos tão reais assim, não são coisas tão fora da casinha assim, então presta atenção nisso, ok? Coloca isso no seu radarzinho e busca uma forma de abordar isso da maneira mais adequada possível, tá certo? Porque com certeza vai fazer diferença na sua vida, ok? E aí, a gente entra num embate com algumas pessoas que falam: bom, eu entendi, Fabrício. Você falou aí sobre o sintoma das preocupações excessivas, você falou sobre o sintoma de ter o medo irracional das coisas, e ok, tranquilo, você tá certo. Posso até fazer uma coisa ou outra a respeito disso, mas você não acha que tá exagerando, não? Acha que você tá exagerando? A ansiedade não é essa coisa toda? Bom, vamos lá.
Para você que pensa que ansiedade, transtorno ansioso, sintomas de ansiedade, quando eu falo disso, com a intensidade que eu falo aqui, eu estou exagerando, ou que qualquer pessoa que sofre de ansiedade ou de transtorno ansioso está exagerando, o que, que eu digo para você? Eu vou reforçar o exemplo que eu gosto de dar em toda live que eu faço, que é o efeito dominó, que basicamente é uma coisa leva a outra, ok? A ansiedade por si só, em alguns casos pode ser uma coisa mais branda mesmo, certo? Em alguns casos pode ser uma coisa, tá aqui, eu vou lidando. Mas qual que é o maior problema disso tudo? Que não é nenhum exagero. É porque o fato de eu ter uma pessoa com um quadro de ansiedade vai me levar a outras coisas negativas, entendeu? Então, se eu tenho uma pessoa que ela tem preocupação excessiva, que ela tem um medo irracional, isso por si só já tira o sono dela. Ela vai dormir mal, ela vai ter insônia. Insônia é um fator que pode predispor a outras doenças, entendeu? Então, ela pode ter falta de concentração, ela pode ter uma pressão, uma hipertensão arterial sistêmica, né, uma pressão alta, desencadeada mais cedo na vida dela, que por si só pode gerar mais complicações num curto espaço de tempo. Isso pode gerar, pô, um infarto, um AVC. Você entende? Ah, você está exagerando. Não, não tô não. Não tô não. Porque quando você pega o horizonte da vida de qualquer ser humano, essas coisas elas acontecem, tá certo? E se você não tá com o olharzinho afiado, se você não olha lá para trás, quando eu era mais novinho, né, que eu era uma pessoa muito preocupada, né, o Fabrício sempre foi muito preocupado, sempre foi muito ansioso, sempre dormiu mal, né, sempre acabava comendo porcaria, porque ele estava ansioso, porque ele dormia mal, aí ele ficava um pouquinho acima do peso. Por isso aí ele acabou desenvolvendo um diabetes mais cedo. E aí, você entende? E aí vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vai ver, você tá numa cama de hospital, porra. E é bizarro como as pessoas não percebem isso. As pessoas não enxergam isso. Nosso corpo, ele não é separado, tá? Da nossa mente. O seu organismo, ele não é assim, não, tem aqui a parte emocional, aí tem um pedacinho do cérebro, um pedacinho do coração. Não, meu querido, minha querida, é tudo junto. É tudo uma coisa só, tá certo? E se você não cuidar dessa coisa só, desse ser, que é você, no caso, não vai adiantar. Entendeu? Não adianta só tomar comprimido, não adianta só cuidar do corpo, da estética, ou disso ou daquilo. Se o seu emocional tá quebrado, entendeu? Então você precisa prestar atenção em todos os sintomas que eu falo aqui. Porque se você não cuida dessas coisas, ninguém vai cuidar. Entendeu? Se não você, quem é que vai? Eu sou uma pessoa que eu falo sobre isso. Eu tô aqui do outro lado da tela. Entende? Eu gravo vários vídeos. Eu posto várias dicas, várias coisas aqui que. Se tem uma pessoa que tá aí, que começou a acompanhar esse conteúdo desde o início e aplicou pelo menos duas, três coisas que eu falei, pode pôr aí que essa pessoa vai relatar. Fala, ó, deu uma melhorada boa. Entendeu? Por quê? Porque essas coisas são como tijolinhos, né? A gente vai construindo uma saúde emocional cada vez melhor. Mas não é o Fabrício que vai pegar na sua mão e falar, não, porque você precisa fazer isso. Aqui eu trago um conhecimento, eu trago uma instrução. Só que no momento da sua vida no qual você se encontra, quem decide o que fazer com isso é você. Eu estou mostrando a importância disso, como isso afeta a sua saúde e a sua vida no médio e longo prazo, tá? Eu só estou trazendo essa consciência, que isso é muito importante. É, às vezes a gente fica enviesado, porque, por exemplo, eu sou médico. Uma vez que eu sou médico, sabe quando você vai num consultório e o médico fala termos técnicos que você não entende porcaria nenhuma? Infelizmente é uma coisa que acontece com qualquer profissão. O advogado ele vai falar termos do direito com o cliente dele, o cliente vai ficar boiando, né? Porque o cliente não estudou direito, mas o advogado na cabeça dele, ele sabe aquilo. O médico acontece muito isso. E por isso eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo, porque eu quero que vocês entendam. Então, quando eu trago aqui, eu falo, olha, eu tô falando isso é porque é importante, entendeu? E eu não vou ficar usando o termo técnico, o termo rebuscado, porque eu preciso que você saiba que sintomas ansiosos, quando exacerbados na nossa vida, eles desencadeiam quadros piores relativos à nossa saúde. Tá? Eu preciso que você saiba disso. Porque uma vez que você entende isso, esse conhecimento você já tem. E aí você vai saber quando tá fazendo certo, quando tá fazendo errado, e quando você vai precisar de ajuda e quando não.
e os efeitos disso. Porque uma coisa é quando eu sou ignorante de determinado assunto. Se eu não sei que determinada coisa me faz mal e eu vou continuar fazendo essa pessoa, que culpa tenho eu? Entende? É mais ou menos esse raciocínio. Mas a partir do momento que eu sei que aquilo reverbera na minha vida de uma forma indiscutivelmente ruim, e eu continuo fazendo, eu continuo postergando o cuidado disso para depois, bom, aí de certa forma, parte disso está na minha conta. Porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo, tá bom? Então, quando alguém falar para você, ou quando alguém vir falar para mim, né, que questões de ansiedade são um exagero, não são exagero nenhum, nenhum. São questões que a gente tem que se preocupar, sim, que a gente tem que abordar, sim, porque senão vai desencadear tudo aquilo que eu falei pro lado negativo. E óbvio, se você cuida, se você presta atenção, se você faz algo a respeito, você tem um efeito positivo. Você vai ter um desencadeamento positivo na sua vida, um efeito dominó positivo. Porque se eu passo a me preocupar menos, se eu passo a ter menos medo, se eu passo a ficar mais tranquilo, pô, eu vou dormir melhor. Se eu durmo melhor, consequentemente eu acordo mais bem disposto. Se eu acordo mais bem disposto, eu performo melhor no meu trabalho, eu tenho mais concentração, eu fico mais otimista, fico mais equilibrado, consigo levar melhor os meus relacionamentos com a minha família, entendeu? Com os filhos, com o parceiro, tá certo? Então, você percebe que é pelos dois lados, é sempre pelos dois lados, não tem o meio. Ou você tá melhorando ou você tá piorando, ponto. Já parou pra refletir acerca disso? Você tá piorando ou tá melhorando? Não tem, eu tô na mesma, não, você não tá na mesma. Quem fala que tá na mesma, pra mim, geralmente tá piorando. E não tá percebendo, certo? Então, indague, tá? Tem esse indagamento dentro de si, todos os dias. Pô, eu tô melhorando ou tô piorando? Por onde é que eu tô indo? Entendeu? Isso por si só já dá um bom direcionamento. Um bom direcionamento mesmo. Terceiro sintoma que as pessoas ansiosas tendem a ter e não percebem que isso tá, porra, freando ali a felicidade delas, é justamente o sintoma de evitação e isolamento. Como assim, Fabrício, evitação e isolamento? Uma pessoa que é ansiosa, naturalmente ela evita as coisas. Ela tende a evitar eventos, ela tende a evitar assumir responsabilidades, ela tende a evitar tudo. O que ela puder estar evitando, ela vai evitar. Porque ela tem medo. Porque ela se sente ansiosa, porra. Ela tem um transtorno ansioso, entendeu? E a conduta da evitação por si só gera um isolamento. Porque uma pessoa que evita as coisas, uma pessoa que evita situações, que evita responsabilidades, que evita tudo, o que que acontece com ela? Ela fica sozinha, né? Porque se eu evito conhecer novas pessoas, se eu evito fazer amizades, cultivar um relacionamento, o que que vai acontecer comigo? Me responde, vou ficar sozinho, entendeu? E qual que é o problema de ficar sozinho? Não tem problema, na verdade, quando existe a solitude, que é um conceito que eu já falei em programas passados, que eu vou reforçar aqui para vocês. Não tem problema você ficar sozinho quando é programado e quando você sabe o que vai fazer com esse tempo sozinho. Isso é solitude. Agora, o problema de quem sofre com transtorno ansioso é a solidão. É quando existe um sentimento de desconexão com as pessoas e com o mundo. É quando você fica sozinho de forma não intencional, que é porque você tem que ficar sozinho. Porque você não tem muito para onde ir. Porque você evita, né? Você não faz aquele esforço, que como não existem laços o suficientes, as pessoas ou se afastam ou não vão até você, porque geralmente quem é ansioso passa até por arrogante. É louco isso, né? As pessoas ansiosas. Porque como elas não são tão responsivas assim às situações do mundo, né? Quando alguém conversa com ela, quando ela tá num ambiente e ela tem que interagir e falar, ah, fulano é arrogante. Não, às vezes a pessoa tá turbilhão na cabeça dela. Pensamento acelerado ali, o coração tá palpitando pra caramba e ela tá ansiosa, mas ela não demonstra, ela segura, ela retém aquilo, né? Então, isso é importante, certo? Então, se você está escutando isso, assistindo isso, passa esses 360 aí na tua vida, vê se você não tá isolado demais, isolada demais, tá bom? E não por opção sua, principalmente.
Que óbvio, tem pessoas que, por opção, e eu não vou entrar fundo nesse quadro aqui, tá bom? Se isolam. Mas o ansioso, geralmente, num primeiro momento, ele pode até se isolar, entendeu? Ele pode até se isolar. E o que acontece? Isso desencadeia outros quadros ruins, entendeu? Cadê os quadros ruins? Então, gente, presta atenção, ok? Às vezes é um Reels que a gente grava, às vezes é uma live, igual a gente tá fazendo agora, mas se você for pegando esses pedacinhos de conhecimento, você pode aplicar isso na sua vida, você pode trazer isso para sua vida e perceber coisas que antes não estavam perceptíveis. Coisas as quais você estava deixando passar batido, entendeu? Coisas as quais têm um efeito, tem um antes e depois, mas agora você tem um domínio sobre aquilo. E é muito importante, falando em saúde emocional, nós termos um domínio sobre. Porque quando eu tenho domínio emocional, quando eu consigo conhecer a minha mente, o meu corpo, as minhas emoções de tal forma que eu perceba quando eu tô saindo dos eixos, que eu perceba quando eu tô bem ou quando eu tô mal. Porque, cara, todo mundo fica bem, todo mundo fica mal. A questão aqui é que às vezes isso não tá no radar de boa parte das pessoas, tá certo? Então, só de você ter esse entendimento que medo irracional, preocupação excessiva, a questão de ficar evitando as coisas, a questão de auto-isolamento, de que tudo isso são sintomas de ansiedade, de quadros ansiosos, porra, às vezes você fecha aí na tua casa e fala, caramba, às vezes meu filho tem isso, né? Às vezes eu tenho isso. E aí você pode fazer alguma coisa a respeito. E aí você pode intervir de maneira amorosa, obviamente, entendeu? De maneira branda. Não é chutando a porta. Porque isso não adianta com quem tem ansiedade. E essa é outra coisa que depois eu vou conversar com vocês. Não adianta você chegar com alguém que é ansioso, chutar o balde e falar, ah, vamos mudar essa vida aí. Não é assim que funciona. Não é da noite pro dia. Entendeu? Então é isso aí mesmo. Tem que fazer yoga, tem que meditar, fazer atividade física. Maravilha. Quero todo mundo aí fazendo as coisas direitinho, porque isso gera um efeito positivo na nossa vida. Muito bom mesmo. Entendeu? Mas assim, outra coisa. Às vezes, a gente vai notar efeitos positivos na nossa vida. A gente vai querer espalhar isso pro mundo, né? É interessante, porque eu lembro quando eu comecei a ter essa noção, né? Esse senso. Eu vou falar pra todo mundo. Você vira até o pregador da ansiedade. Não, porque você tem que mudar isso, você tem que fazer aquilo. Não adianta, entendeu? Não adianta. Você sempre conversa, fala de você, com carinho. Fala, ó, fulano, fulano, olha só, comecei aqui a fazer a meditação, comecei a fazer o yoga. Porra, comecei a dormir melhor. Não fiquei mais tão preocupado com o trabalho, né? Fiquei mais relaxado, mais relaxada, entendeu? E aí outra pessoa, que às vezes é um amigo, um familiar que sofre com ansiedade, vai falar, olha só, legal, interessante. Aí você pode convidar, falar, ó, você não quer fazer comigo? Você não tem interesse? Entendeu? Por quê? Não adianta você chegar pra pessoa, óbvio, tem circunstâncias mais graves, né? A pessoa teve uma crise de ansiedade. A pessoa não tá conseguindo dormir, entendeu? Mesmo. Aí tudo bem, tem que pegar e abordar, tem que intervir. Mas a maior parte dos casos não é isso, tá? A maior parte dos casos são pessoas que simplesmente vão levando com a barriga. Vão levando até que a bomba estoura, entendeu? Então, para essas pessoas, a gente consegue ir conversando, consegue mostrar os benefícios, entendeu? E aqui eu não tô falando de medicamento, não. Porque muita gente acha que para tratar a ansiedade tem que usar remédio. Gente, remédio, medicação, existe sim a indicação, ok? Tem pessoas que precisam, mas é a minoria. A maior parte dos quadros e de transtornos ansiosos a gente consegue resolver sem medicamento. Tudo bem? Então, assim, óbvio, eu não vou ficar falando da conduta de ninguém aqui não. Mas eu tendo a tomar muito cuidado quando chega um paciente, uma pessoa para eu atender, para eu abordar, qualquer coisa nesse sentido, como já aconteceu no passado, e de simplesmente passar uma medicação e não olhar mais para a cara da pessoa. Não pode, isso é complicado. Isso é complicado. Salvo alguns casos que precisa ali de uma intervenção farmacológica específica, mas a maioria não. A maioria existe um caminho que você consegue, e tendo pequenas mudanças,
pequenas abordagens ali na sua vida, quando você passa a entender a sua própria história, a sua própria biografia, quando você passa a olhar as coisas da sua rotina, passa a ter um entendimento melhor acerca de tudo isso, e aí sim, com autonomia, ó, não tô falando nem de mim, não sou eu, Fabrício, médico aqui, tô falando da pessoa. A pessoa, ela adquire um poder, poder mesmo, tá bom? A galera não fala poder, que poder aqui? É um poder sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias emoções. E isso é sensacional. Bom, isso é sensacional. Então, basicamente, nesse programa de hoje, a gente falou aí, eu vou recapitular para vocês, às vezes teve uma galera que chegou depois. A gente falou sobre os 3 sintomas, tá? De ansiedade que te impedem de ser mais feliz e às vezes você não sabe. Primeira coisa que a gente discutiu foi sobre preocupação excessiva, tá? Presta atenção se você está tendo preocupação em excesso. Segundo, medo irracional. Medo irracional das coisas, né? De situações, de tudo. Você tem muito medo. Terceiro, que é o sintoma de evitação e isolamento, tá? Então, se você gabaritou, cuidado, né? Cuidado, atenção, atenção, que tem que fazer alguma coisa aí que você provavelmente está bem ansioso, bem ansiosa, certo? Galera, se vocês estiverem escutando isso no Spotify, vai para o Spotify o áudio, certo? Clica em seguir no podcast, tudo bem? Está no YouTube, se inscreva no canal. No Instagram, dá o like, deixa o curtir, assiste os Reels, tá certo? Que aqui eu sempre vou trazer mais conteúdo voltado para você que quer diminuir significativamente os sintomas ansiosos, tá certo? Então aqui eu sempre trago informação de qualidade, sempre trago coisa prática para você aplicar na tua vida, porque assim você consegue de forma natural diminuir esses sintomas e ter aquele efeito dominó positivo que eu falei mais cedo, certo? Por hoje é isso. Ó, toda segunda-feira agora vai ter o programa Show Ansiedade. Ainda vou definir o horário, mas toda segunda é certeza, tudo bem? Se quiser participar comigo ao vivo, estaremos aí na próxima segunda. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.